Oração milagrosa. Milagres que transformam sofrimento em vida e esperança. Na pequena cidade de Esperança, a dor era um visitante constante, como neblina que cobria as ruas de manhã. O hospital local sempre tinha sua cota de desespero. Mas para Laura, enfermeira dedicada e coração generoso, cada dia era uma batalha mais difícil. Sua mãe, uma mulher cheia de vida e risos, estava no leito, perdendo a luta contra uma doença cruel e implacável. O nó na garganta de Laura parecia se apertar a cada respiração. As noites eram os piores momentos, quando a escuridão trazia os fantasmas da tristeza. Um dia, enquanto organizava seus pensamentos sobre a sala de espera, Laura ouviu murmúrios sobre uma oração poderosa. A oração milagrosa, sussurravam os pacientes. Transforma sofrimento em vida e esperança. Curiosa e desesperada, decidiu buscar a tal oração. Foi então que, em uma antiga biblioteca empoeirada, encontrou um livro esquecido. As páginas Laura sentia o coração acelerar. Poderia ser isso a resposta que tanto precisava? Com renovada esperança, decidiu compartilhar a oração com a comunidade. As palavras atravessaram a cidade como um vento forte. E à medida que mais pessoas se reuniam em torno da promessa de cura, algo incrível aconteceu. Uma onda de esperança começou a mudar os ânimos da cidade, assombrada pela dor. Contudo, esse sucesso atraiu atenção indesejada. Dr. Miguel, um novo médico com ideias científicas e céticas, chegou à cidade. Ele olhava para a fé com a mesma desconfiança com que se observa uma tempestade se formando no horizonte. Milagres não existem, era o que ele dizia, colocando em dúvida as crenças que começavam a unir a comunidade. Foi em uma noite tensa, quase palpável, que algo extraordinário aconteceu. Um conhecido do hospital, terminal e desacreditado pela medicina, de repente começou a se mover e falar. Os olhos incrédulos se voltaram para ele enquanto as palavras de fé ecoavam pela. Ou apenas uma coincidência? As pessoas começaram a perguntar. A cidade estava dividida entre a crença cega e a razão fria. Era um verdadeiro campo de batalha de emoções, e cada lado tinha seus defensores fervorosos. Laura se sentiu perdida em meio à confusão. Mas, em meio a esse caos, uma lembrança dolorosa surgiu. Como ela havia se ajudado a enfrentar a dor da perda de sua mãe, antes ou depois da oração milagrosa. E quando olhou para Dr. Miguel, sentiu um tremor. Eles compartilharam um passado que poderia mudar tudo, uma coleção que foi enfraquecida pela dor e pela ciência. A cidade, agora marcada por linhas de divisão, parecia respirar em uníssono a dúvida sobre a verdade. As paredes da pequena comunidade estavam inchadas com essa tensão, e os olhares recheados de expectativa e medo. Até onde Laura iria para proteger sua fé? E o que isso significa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A cidade, agora em tensão palpável, parecia respirar dúvidas. Cada pessoa estava presa entre o que acreditava e o que via. Laura sentiu o peso dessa pressão crescer sobre os ombros, e ao olhar para Dr. Miguel, as memórias de um passado compartilhado a assombravam. Havia uma conexão profunda entre eles. Um amor que havia sido sufocado pela dor e pela escolha enquanto a multidão se reunia na praça, esperando por mais provas da oração milagrosa, um grito ressoou, cortando a tensão como uma faca afiada. Socorro! Alguém, por favor! Uma mulher desesperada, com olhos arregalados, surgiu, segurando um garoto pequeno em seus braços. Ele estava pálido, sem vida. O nome dele era Samuel, e algo dentro de Laura se despedaçou ao ver o menino. Laura e Dr. Miguel correram até a mulher. O menino estava inconsciente. Seu pequeno corpo frio e inerte. Samuel, meu Deus, Samuel! Ela gritava, e a multidão se aglomerou, cada vez mais agitada. Era um desespero coletivo. Dr. Miguel examinou o menino, seu instinto médico lutando contra a urgência do momento. Ele precisa de ajuda. Rápido! Mas Laura, tomada pela emoção, estava paralisada. Correu até o grupo, clamando pela oração milagrosa. Vamos! Vamos todos juntos! As palavras escaparam de seus lábios, mas enquanto todos se juntavam, uma voz cortou o ar. Era o Dr. Miguel. Não podemos rezar por ele. Ele precisa de cuidados médicos, não de orações. O conflito entre fé e razão se acentuava, e os murmúrios na multidão se tornaram gritos de raiva e desespero. Algumas pessoas começaram a rezar. Outras gritaram por socorro médico. A agitação crescia como uma tempestade. Naquele momento, um silêncio súbito tomou conta da praça quando o menino começou a se mover. Um tremor involuntário, um abrir de olhos vagarosos. Parecia que um milagre estava se desenrolando bem diante dos olhos de todos. O alívio tomou conta do ar por um breve instante, mas logo foi substituído pelo horror. Samuel se levantou, mas seu olhar estava vazio, como se algo dentro dele tivesse desaparecido. A mãe, em um misto de alívio e horror, gritou: Samuel, meu filho! Mas algo não estava certo. O garoto começou a falar, mas as palavras saíam distorcidas, como um eco de algo que não era dele. O chão parecia tremer, e a multidão recuou assustada. Tem sombras dentro de vocês, ele murmurou. Os olhos brilhando em um tom sobrenatural. Escuto gritos de dor, de raiva. Eles vêm atrás de mim. Um deslize eletrizante cruzou a praça. Dr. Miguel olhou para Laura, os olhos arregalados. O que era aquilo? Uma possessão? Um delírio? Mas as palavras do menino reverberavam no ar, e cada um na multidão começou a olhar um para o outro, como se buscassem a verdade em suas almas. Laura sentiu o coração quase parar. O que a oração realmente tinha feito? E se realmente havia uma força em jogo, quem estava por trás disso? Quem eram as sombras que o menino tinha visto? Ela olhou para Dr. Miguel, e por um instante eles se entenderam sem precisar de palavras. O futuro estava incerto, e a cidade de esperança parecia ser apenas o começo. Agora, a fé e a razão estavam prestes a ser testadas de uma forma que ninguém poderia imaginar. E no fundo de seu coração, Laura sabia que o verdadeiro milagre ainda estava por vir, mas ninguém tinha ideia do custo que isso poderia ter. O menino estava de pé, os olhos vazios e as palavras distorcidas ainda ecoando no ar. A praça estava em um estado de choque absoluto. Laura olhava para Samuel, tentando entender. O mundo ao seu redor
havia se transformado em um borrão de gritos e sussurros, todos perplexos. Mas havia uma sensação estranha no ar. Um sentimento de que algo não estava certo. Dr. Miguel estava agachado, estudando o menino com um olhar misto de determinação e terror. Samuel, o que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz firme, mas trêmula. O menino olhou para ele e uma onda de frio percorreu a espinha de todos que o cercavam. Eles não vão parar, Samuel murmurou novamente, seus olhos ainda brilhando de uma forma sobrenatural. Estão vindo, para mim, para nós. A multidão estremeceu e o pânico começou a se espalhar como uma praga. Laura sentia o coração disparar. O que Samuel realmente tinha visto? As sombras? Alguma coisa dentro dela começou a se agitar. Um pressentimento horrível. No movimento instintivo, ela avançou até o garoto, quase tocando seu rosto. Samuel, quem são as sombras? O que você sabe? Sua voz estava embargada, mas firme, como se estivesse tentando alcançar a realidade que se escondia por trás da nuvem do sobrenatural. Nesse momento, a verdadeira reviravolta aconteceu. Ele olhou fixamente para Laura. Seu rosto se transformou e os olhos começaram a brilhar com uma intensidade que deixava qualquer um apavorado. Você não deveria estar aqui, disse Samuel, com uma voz que não parecia ser a dele. Era uma mistura de vozes, uma energia que misturava medo e desprezo. Você é a razão por trás disso tudo. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. O que ele queria dizer com aquilo? O olhar de Laura se cruzou com o Dr. Miguel, e ele parecia tentar decifrar o que estava acontecendo, assim como todos os outros. Mas antes que pudesse responder, uma onda de energia emana do menino, e as luzes na praça começaram a piscar. Sam! A mãe dele gritou, sua voz cheia de desespero. Não, meu filho, não faça isso! Mas Samuel parecia transtornado, como se estivesse enfrentando uma batalha interna. Algo sombrio se manifestava, e a sensação de que lugares e coisas estavam mudando começou a se intensificar. Laura percebeu que estava mais do que apenas assistir a um milagre. Ela estava no centro de uma tempestade. O silêncio foi quebrado por um grito estridente. Sentindo algo gelado em suas costas, virou-se rapidamente. Uma sombra escura começou a emergir do chão, como se a própria terra estivesse se fragmentando. Havia algo humano ali, mas também não era humano. Uma criatura deformada apareceu, olhando diretamente para Laura com olhos profundos e um sorriso perturbador. A multidão recuou em pânico, enquanto a sombra parecia sussurrar promessas e mentiras para aqueles que já estavam abalados pela intensidade da situação. Laura sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. Como Samuel poderia ter indicado que ela era a causa de tudo isso? O que ela tinha feito ou deixado de fazer? Dr. Miguel estava ao seu lado. Seu olhar era de confusão e determinação. O que você sabe sobre isso, Laura? Ele perguntou, quase gritando sobre o barulho crescente do terror. Antes que ela pudesse responder, a sombra avançou, apontando para ela. Você não pode escapar, disse a criatura, a voz um eco de todas as vozes que a cercavam. Você é a chave para o que está por vir. Laura congelou, o pânico se espalhando pelo corpo. Os olhares da multidão se voltaram para ela. Um mar de culpa e questionamentos. O que isso significava? As verdades distorcidas estavam prestes a desmoronar, e um desejo ardente de escapar invadiu seu coração. O que havia em seu passado que poderia estar ligado a tudo isso? A pergunta parou martelando em sua mente. Quem era ela realmente? E o que mais a oração milagrosa havia despertado?
sabia que precisava descobrir a verdade antes que tudo se perdesse. Enquanto a sombra se aproximava, o futuro de Esperança parecia mais incerto do que nunca. Como ela poderia enfrentar o que estava por vir? Enquanto a sombra se aproximava, a tensão na praça era palpável. Laura sentia o nó na garganta se apertar ainda mais. As pessoas olhavam para ela como se a culpa fosse sua. Dr. Miguel estava ao seu lado, tentando entender o que havia se desenrolado. A criatura que emergia do chão não era humana, e a angústia no ar aumentava. Samuel, o que você sabe sobre isso? Dr. Miguel perguntou, seus olhos buscando a resposta nas feições do garoto, que agora pareciam quase distorcidas. A criatura parecia se alimentar do medo, um sorriso grotesco se formando em seu rosto. Ela está aqui por causa de você. Samuel gritou, seu tom aumentando em desespero. Ela não deveria estar entre nós. O grito ecoou pela praça e o pânico se espalhou como um incêndio em palha seca. O que significava aquilo? Laura sentiu a adrenalina invadir seu corpo. O que ela tinha a ver com a criatura? Neste momento, a atmosfera mudou. As sombras pareciam pesar no ar, assim como o olhar de todos. A criatura falava, quase como se tivesse vida própria. Você nos trouxe aqui, Laura. Sua fé a alimentou. A voz dilacerante e cheia de ódio reverberou em suas almas. Laura sentiu um tremor percorrer seu corpo. Como assim? O que ela tinha feito para merecer essa maldição? Flashbacks de sua infância a invadiram, momentos alegres com a mãe, a dor da perda, a luta pela fé. Mas nada parecia justificar a aparição daquela criatura. E se não fosse a fé, mas a dúvida que tinha alimentado essa situação? A ideia parecia absurda, mas as sombras começavam a se entrelaçar à sua consciência. E então, em uma revelação chocante, a criatura fez um movimento brusco em direção a ela e declarou: você é a causa de tudo isso. A oração que você fez não trouxe esperança, mas abriu portas para nós. O sofrimento da sua mãe, ele nos alimentou. O tempo pareceu parar. A multidão, paralisada, observava Laura, agora atingida por uma onda de lembranças dolorosas. O que era aquela oração? O que realmente tinha acontecido? A culpa dominou como uma febre. O que havia dentro dela? Uma culpa guardada, algo que nem mesmo ela sabia que existia. Dr. Miguel olhou para ela com preocupação e desespero. Laura, não escute isso, é uma ilusão. Algo está tentando te manipular. Ele se adiantou, mas a sombra o parou, criando uma barreira invisível. Saia, Dr. Miguel, você também faz parte disso. A ciência pode não salvar você desta vez. Laura buscou a mão dele, mas o terror dominava o ambiente. Ela não sabia o que fazer com tudo isso. As memórias e a dor reverberavam em sua mente como ecos de algum passado amaldiçoado. E enquanto o pânico se espalhava pela praça, uma verdade devastadora emergiu. Ela não era apenas uma espectadora, ela era parte desse processo. Sua dor, sua história, era uma chave que havia libertado as sombras. E com um grito ensurdecedor, Samuel se deixou levar por uma onda de energia. O que você fez, Laura? O que você fez? A frase cortou através do caos, dançando no ar como a faísca antes da explosão. A praça estava em chamas, tanto de fogo quanto de confusão. Todo mundo estava em choque, sem entender como tudo havia mudado tão rápido. Laura olhou para a criatura que se aproximava. O que mais estava prestes a ser revelado? A cidade de Esperança, com suas promessas de cura, se tornaria um novo campo de batalha entre sua fé e suas verdades mais sombrias. E, acima de tudo, o que isso significava para seu futuro com o Dr. Miguel? Os laços foram esticados. A confiança estava por um fio.
E a própria essência da esperança estava ameaçada. O que viria a seguir, ninguém sabia, mas Laura tinha certeza de que estava prestes a descobrir. Ao se perguntar até onde iria para consertar o que havia quebrado, ela sentiu um frio na espinha, como se as sombras tivessem um plano maior em mente. O futuro estava em suas mãos, mas o preço a pagar poderia ser devastador. Enquanto a sombra se aproximava, o coração de Laura pulsava como um tambor frenético. Os olhos de todos estavam fixos nela. E a tensão na praça parecia quase tangível, como se o ar estivesse pesado de desespero. Quem sou eu para ser a razão de tudo isso? Suas dúvidas ecoavam internamente, e cada palavra da criatura parecia corroer suas certezas. A multidão estava em silêncio, a expectativa a envolvendo completamente. A criatura, meio humana, meio sombra, parou na frente. Seus olhos negros brilhavam com uma intensidade hipnótica. E a voz que emanava dela parecia um coro de várias pessoas, ecoando acusações e medos. Você é a porta de entrada, Laura. Cada sílaba era um golpe em seu coração, um pesadelo que estava se desenrolando bem diante dos seus olhos. Dr. Miguel, ao seu lado, estava em estado de choque. Não! Isso não pode ser verdade! Protestou, sua voz falhando em transmitir a urgência da situação. Laura, isso é apenas uma ilusão! Não ouça! Iris se agachou, tentando ver o que estava acontecendo com Samuel, mas não havia tempo para isso. O caos estava se espalhando como um incêndio descontrolado. Laura respirou fundo e gritou para a multidão: Parem! Precisamos nos unir! Não é hora para pânico! Mas as palavras saíram como um sussurro impotente, perdidas em meio a gritos e murmúrios. Samuel ainda estava ali, mas agora a expressão dele era um misto de desespero e revelação. Laura, você precisa entender, Samuel gritou, seu tom carregado de pânico. Você não fez nada. Você está presa aqui como todos nós, mas existe algo que você não sabe. O menino parecia lutar contra algo dentro dele, como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. Então, em um movimento abrupto, Samuel se virou para a criatura, e as palavras que saíram de sua boca foram como um trovão. Ele está entre nós. Ele nunca se foi. O impacto da declaração reverberou como uma explosão na praça. Quem era esse ele? Laura se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Memórias começaram a invadir sua mente. Flashes de eventos passados que ela havia apagado. Uma noite específica. Uma discussão entre sua mãe e alguém que ela não conseguia identificar. Sussurros de raiva e dor. Ela olhou para a criatura. Os olhos da coisa agora estavam fixos nos dela, e um riso maléfico ressoou na praça. Sim, a sombra dele sempre esteve aqui. Você não consegue escapar da verdade, Laura. Não importa o quanto você queira. As peças começaram a se encaixar de forma cruel e clara. Laura afastou um pouco. A confusão e o pânico misturados a uma nova emoção que começou a borbulhar. Você sabe quem é ele? Laura perguntou, sua voz baixando para um sussurro. O que quer de mim? E então a criatura finalizou, com um sorriso que parecia devorar o próprio espaço ao redor. Ele é seu pai, Laura. Você sempre esteve conectada a essa dor. Seu passado nunca desapareceu. Agora ele quer retornar, e sua fé é a chave. A revelação caiu sobre ela como uma onda.
As murmurações da multidão eram uma cacofonia de descrença e horror. Doutor Miguel olhou para ela, os olhos arregalados. O quê? O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Mas neste momento, a criatura moveu-se mais perto, seus olhos brilhantes fixos em Laura. Você precisa escolher, Laura. De que lado você ficará? A luz ou a escuridão? A praça estava em um estado de choque total e o verdadeiro significado da oração milagrosa começou a se desvendar. Laura sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés, e neste instante ela não sabia qual decisão tomar. O passado estava voltando e a verdade era um labirinto de sombras. O que realmente estava prestes a acontecer? O futuro estava indeterminado e a esperança parecia uma memória distante. O que mais poderia estar escondido sob as camadas de dor e sofrimento? A cidade de Esperança estava prestes a enfrentar a prova de fogo, e Laura sentia que a resposta estava dentro dela. Mas o que isso significaria para todos? E em quem ela poderia confiar agora? O dilema a consumia, imersa em um manto de dúvida que crescia a cada segundo. Enquanto a sombra se aproximava, o coração de Laura pulsava como um tambor frenético. Os olhos de todos estavam fixos nela, e a tensão na praça parecia quase tangível, como se o ar estivesse pesado de desespero. Quem sou? A multidão estava em silêncio, a expectativa envolvendo completamente. A criatura, meio humana, meio sombra, parou na sua frente. Seus olhos negros brilhavam com uma intensidade hipnótica, e a voz que emanava dela parecia um coro de várias pessoas, ecoando acusações e medos. Você é a porta de entrada, Laura. Suas lágrimas, suas orações, seu desejo de mudar o destino, tudo isso abriu o caminho. Sua dor não nos trouxe paz, mas nos alimentou. Cada sílaba era um golpe em seu coração. Um pesadelo que estava se desenrolando bem diante dos seus olhos. Doutor Miguel, ao seu lado, estava em estado de choque. Não, isso não pode ser verdade. Protestou, sua voz falhando em transmitir a urgência da situação. Laura, isso é apenas uma ilusão. Não ouça! Ele se agachou, tentando ver o que estava acontecendo com Samuel, mas não havia tempo para isso. O caos estava se espalhando como um incêndio descontrolado. Laura respirou fundo e gritou para a multidão. Parem! Precisamos nos unir! Não é hora para pânico! Mas as palavras saíram como um sussurro impotente, perdidas em meio a gritos e murmúrios. Samuel ainda estava ali, mas agora a expressão dele era um misto de desespero e revelação. Laura! Você precisa entender! Samuel gritou, seu tom carregado de pânico. Você não fez nada! Você está presa aqui, como todos nós! Mas existe algo que você não sabe! O menino parecia lutar contra algo dentro dele, como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. Então, em um movimento abrupto, Samuel se virou para a criatura, e as palavras que saíram de sua boca foram como um trovão. Ele está entre nós. Ele nunca se foi. O impacto da declaração reverberou como uma explosão na praça. Quem era esse ele? Laura se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Memórias começaram a invadir sua mente. Flashes de eventos passados que ela havia apagado. Uma noite específica. Uma discussão entre sua mãe e alguém que ela não conseguia identificar. Sussurros de raiva e dor. Ela olhou para a criatura,
Os olhos da coisa agora estavam fixos nos dela, e um riso maléfico ressoou na praça. Sim, a sombra dele sempre esteve aqui. Você não consegue escapar da verdade, Laura. Não importa o quanto você queira. As peças começaram a se encaixar de forma cruel e clara. Laura afastou um pouco. A confusão e o pânico, misturados a uma nova emoção que começou a borbulhar. Você sabe quem é ele? Laura perguntou, sua voz baixando para um sussurro. O que quer de mim? E então a criatura finalizou, com um sorriso que parecia devorar o próprio espaço ao redor. Ele é seu pai, Laura. Você sempre esteve conectada a essa dor. Seu passado nunca desapareceu. Agora, ele quer retornar. E sua fé é a chave. A revelação caiu sobre ela como uma onda. As murmurações da multidão eram uma cacofonia de descrença e horror. Dr. Miguel olhou para ela, os olhos arregalados. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Mas neste momento, a criatura moveu-se mais perto, seus olhos brilhantes fixos em Laura. Você precisa escolher, Laura. De que lado você ficará? A luz ou a escuridão? Nesse instante, algo inesperado aconteceu. A praça tremeu, como se o próprio chão estivesse alertando a todos para um evento catastrófico. Um estrondo ensurdecedor retumbou, e uma rachadura começou a se formar no chão ao lado de Samuel. As sombras que o rodeavam se intensificaram, formando uma espiral que sugava tudo ao redor. E de dentro dessa rachadura, uma figura familiar emergiu. Era uma mulher com cabelos grisalhos e uma expressão de dor em seu rosto. Laura estremeceu. Era sua mãe. Aplaudida pelos sussurros de espanto da multidão, a mulher se adiantou e dirigiu seu olhar direto à filha. Aqueles olhos que Laura nunca esqueceria. Laura! Ela chamou, sua voz ecoando com uma mistura de amor e aviso. Você não pode se deixar levar por essas mentiras. O que você pensa que sabe não é a verdade. O choque foi palpável. A multidão parou. O terror que antes dominava as expressões começou a dar lugar à confusão. Dr. Miguel olhava para Laura e depois para a mulher proveniente da sombra, buscando entender o impossível. Mas você como? As palavras fugiram da mente de Laura. A cena estava se transformando rapidamente em um pesadelo surreal. Sua mãe havia morrido, ou pelo menos era isso que ela pensava. E agora, ali estava ela, um fantasma, uma manifestação da sua dor. Ou talvez algo ainda mais sombrio. Você é a chave, meu amor, a mãe disse, o olhar firme, penetrante. Mas não deixe que eles te enganem. A verdade está em você. Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? A figura de sua mãe irradiava amor e dor ao mesmo tempo, e a sombra da criatura recuava, claramente perturbada. Agora, com a presença dela, a atmosfera mudava. A luz começava a brilhar, onde antes havia apenas trevas. Escolha, Laura! A voz da criatura retumbou, mas agora havia uma hesitação. Laura olhou para sua mãe, então para Dr. Miguel, e por um momento tudo pareceu claro. Mas a pergunta que a atormentava persistiu. De que lado ela realmente deveria ficar? E a praça, antes um símbolo de dor, agora se tornava o palco de uma escolha que mudaria tudo.
O que aconteceria a seguir? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Enquanto a sombra se aproximava, o coração de Laura pulsava como um tambor frenético. Os olhos de todos estavam fixos nela, e a tensão na praça parecia quase tangível, como se o ar estivesse pesado de desespero. Quem sou eu para ser a razão de tudo isso? Suas dúvidas ecoavam internamente, e cada palavra da criatura parecia corroer suas certezas. A multidão estava em silêncio, a expectativa a envolvendo completamente. A criatura, meio humana, meio sombra, parou na sua frente. Seus olhos negros brilhavam com uma intensidade hipnótica, e a voz que emanava dela parecia um coro de várias pessoas, ecoando acusações e medos. Você é a porta de entrada, Laura. Suas lágrimas, suas orações, seu desejo de mudar o destino, tudo isso abriu o caminho. Sua dor não nos trouxe paz, mas nos alimentou. Cada sílaba era um golpe em seu coração, um pesadelo que estava se desenrolando bem diante dos seus olhos. Dr. Miguel, ao seu lado, estava em estado de choque. Não! Isso não pode ser verdade! Protestou, sua voz falhando em transmitir a urgência da situação. Laura, isso é apenas uma ilusão. Não ouça! Ele se agachou, tentando ver o que estava acontecendo com Samuel, mas não havia tempo para isso. O caos estava se espalhando como um incêndio descontrolado. Laura respirou fundo e gritou para a multidão: "Parem! Precisamos nos unir! Não é hora para pânico!" Mas as palavras saíram como um sussurro impotente, perdidas em meio a gritos e murmúrios. Samuel ainda estava ali, mas agora a expressão dele era um misto de desespero e revelação. "Laura, você precisa entender!" Samuel gritou, seu tom carregado de pânico. "Você não fez nada. Você está presa aqui como todos nós, mas existe algo que você não sabe." O menino parecia lutar contra algo dentro dele, como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. Então, em um movimento abrupto, Samuel se virou para a criatura, e as palavras que saíram de sua boca foram como um trovão. "Ele está entre nós, nunca mais se foi." O impacto da declaração reverberou como uma explosão na praça. Quem era esse ele? Laura se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Memórias começaram a invadir sua mente, flashes de eventos passados que ela havia apagado. Uma noite específica. Uma discussão entre sua mãe e alguém que ela não conseguia identificar. Sussurros de raiva e dor. Ela olhou para a criatura. Os olhos da coisa agora estavam fixos nos dela. E um riso maléfico ressoou na praça. "Sim! A sombra dele sempre esteve aqui." Você não consegue escapar da verdade, Laura. Não importa o quanto você queira. As peças começaram a se encaixar de forma cruel, clara. Laura afastou um pouco. A confusão e o pânico misturados a uma nova emoção que começou a borbulhar. "Você sabe quem é ele?" Laura perguntou, sua voz baixando para um sussurro. "O que quer de mim?" E então a criatura finalizou, com um sorriso que parecia devorar o próprio espaço ao redor. "Ele é seu pai, Laura. Você sempre esteve conectada a essa dor. Seu passado nunca desapareceu. Agora, ele quer retornar, e sua fé é a chave." A revelação caiu sobre ela como uma onda. As murmurações da multidão eram uma cacofonia de descrença e horror. Dr. Miguel olhou para ela, os olhos arregalados. O que você está dizendo?"
Isso não pode ser verdade. Mas, nesse momento, a criatura moveu-se mais perto, seus olhos brilhantes fixos em Laura. Você precisa escolher, Laura. De que lado você ficará? A luz ou a escuridão? Nesse instante, algo inesperado aconteceu. A praça tremeu, como se o próprio chão estivesse alertando a todos para um evento catastrófico. Um estrondo ensurdecedor retumbou e uma rachadura começou a se formar no chão ao lado de Samuel. As sombras que o rodeavam se intensificaram, formando uma espiral que sugava tudo ao redor, e de dentro dessa rachadura, uma figura familiar emergiu. Era uma mulher com cabelos grisalhos e uma expressão de dor em seu rosto. Laura estremeceu. Era sua mãe, aplaudida pelos sussurros de espanto da multidão. A mulher se adiantou e dirigiu seu olhar direto à filha. Aqueles olhos que Laura nunca esqueceria. Laura, ela chamou, sua voz ecoando com uma mistura de amor e aviso. Você não pode se deixar levar por essas mentiras. O que você pensa que sabe não é a verdade. O choque foi palpável. A multidão parou. O terror que antes dominava as expressões começou a dar lugar à confusão. Doutor Miguel olhava para Laura e depois para a mulher proveniente da sombra, buscando entender o impossível. Mas você... Como? As palavras fugiram da mente de Laura. A cena estava se transformando rapidamente em um pesadelo surreal. Sua mãe havia morrido. Ou pelo menos era isso que ela pensava. E agora, ali estava ela. Um fantasma, uma manifestação da sua dor. Ou talvez algo ainda mais sombrio. Você é a chave, meu amor, a mãe disse. O olhar firme, penetrante. Mas não deixe que eles te enganem. A verdade está em você. Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? A figura de sua mãe irradiava amor e dor ao mesmo tempo. E a sombra da criatura recuava, claramente perturbada. Agora, com a presença dela, a atmosfera mudava. A luz começava a brilhar onde antes havia apenas trevas. Escolha, Laura! A voz da criatura retumbou, mas agora havia uma hesitação. Laura olhou para sua mãe, então para Dr. Miguel, e por um momento tudo pareceu claro. Mas a pergunta que a atormentava persistiu. De que lado ela realmente deveria ficar? E a praça, antes um símbolo de dor, agora se tornava o palco de uma escolha que mudaria tudo. O futuro dela, de Samuel, da cidade inteira dependia da decisão que tomaria naquele instante. Então a sombra da criatura fez um movimento brusco, e com isso outra figura começou a emergir da rachadura. Um homem alto, de olhar sombrio, com um sorriso que parecia saber de todos os segredos. Laura sentiu seu coração parar. Era ele, o homem de sua infância, o nome que nunca fora mencionado em casa. Seu pai. A multidão ficou em silêncio novamente, o choque se espalhando como um vírus. A criatura parecia triunfante enquanto olhava para Laura. Viu? Ele veio para você porque a sua dor nunca o deixou ir. Juntos, vocês podem libertar todos nós. Laura mal conseguia conter as lágrimas. Como isso era possível? O que estava acontecendo? A presença de seu pai fazia seu corpo tremer. Ele ergueu a mão, como se estivesse chamando-a. Laura, é hora de conhecer a verdade. O que eu fiz, o que você não sabe. Os segredos estavam prestes a serem revelados, e o impacto disso poderia mudar tudo. No fundo, Laura sabia que a escolha que fizesse agora a levaria a uma nova jornada.
Mas a que custo? E mais importante, sua mãe e Dr. Miguel estariam preparados para o que estava por vir? A praça estava prestes a explodir em revelações, mas a única coisa que ela podia fazer era encarar o futuro que a aguardava. Enquanto a sombra da criatura se aproximava, o ar estava carregado de tensão. Laura olhou para a figura familiar de sua mãe, um misto de amor e dor refletido em seu rosto. Com um movimento hesitante, Laura começou a avançar, puxada para a luz que emanava dela. Mãe, como isso é possível? O que você está fazendo aqui? Você precisa entender, querida. O que você acredita não é o que parece. Ele não é quem você pensa. A voz da mãe soou firme, mas uma sombra de preocupação se espalhou por seu semblante. A figura sombria esboçou um sorriso, como se estivesse se deliciando com a confusão. Sim, Laura, ouça sua mãe. A verdade não é o que você deseja. Um frio na espinha percorreu Laura. O que você quer dizer? Quem é ele? Ela se virou, olhar fixo na criatura que parecia se alimentar da agonia da situação. Ele é o seu passado. E não é o que você imagina, respondeu a sombra, enquanto caminhava mais perto, cada passo intoxicando o ar ao seu redor. Sua felicidade, tudo isso é só uma fachada. O que você não vê é muito mais importante. Dr. Miguel estava em estado de choque. Laura, não acredite nela. Lembre-se da verdade que construímos juntos. Isso é uma ilusão. Uma ilusão, como as suas certezas. A sombra se divertiu, piscando para Dr. Miguel. Você não percebe que a verdade pode ser muito mais sombria do que a ciência pode explicar? A praça estava em apuros. As pessoas murmuravam, a tensão as envolvendo em um mar de incertezas. Samuel olhava para Laura, seu pequeno corpo tremendo. Laura, ela está certa! A verdade da sua família é aterrorizante. Laura refletiu por um instante. Do que você está falando? As palavras escaparam de seus lábios com uma urgência que a pegou de surpresa. O que mais está escondido? Lembre-se do que você sentiu quando a sua mãe se foi. O menino insistiu. Havia segredos e um custo. A dor que você carrega veio de algum lugar, e eu sei que você pode encontrá-la. Nesse momento, a sombra balançou a cabeça, como se estivesse divertindo-se. Sabe, Laura, você sempre se deixou levar por essas emoções. E agora, você está em uma encruzilhada. A resposta está dentro de você. O que você me esconde, mãe? Laura chamou volátil. A necessidade de verdade a consumia como um incêndio. Por que você nunca me falou sobre ele? E no instante em que o silêncio se fez, a atmosfera mudou, a rachadura no chão se expandiu e uma luz radiante começou a emanar dela. A multidão recuou, assustando-se. Laura sentiu um puxão e todos os olhos estavam sobre ela. Seu pai, aquilo que sempre foi um vácuo na sua vida, agora parecia se manifestar. Então, em um momento explosivo, a sombra gargalhou. É isso, Laura! É o que você realmente deseja? Sua verdadeira origem, o seu sangue? Fazer as pazes com alguém que nunca deveria ter existido? De repente, numa explosão de luz, uma mulher com uma beleza sobrenatural surgiu. Laura estremeceu ao olhar para ela. Era alguém que a conhecia e, ao mesmo tempo, era estranha. Você, Laura, não pode fugir do seu legado. É hora de ver a verdade nua e crua. A mulher levantou a mão e, numa fração de segundo, a praça inteira começou a mudar. As sombras se retorciam, formando figuras que pareciam sussurrar histórias de dor.
Uma força poderosa irrompeu e as memórias reprimidas de Laura começaram a desmoronar. Essa é a sua verdadeira herança, gritou a sombra, provocativa. Você sempre esteve destinada a isso. O que você deseja saber pode ser a sua ruína. Laura sentiu que sua cabeça girava, o pânico e a revelação a dominando. Não! Não pode ser! Eu não sou isso! Eu não nasci para o sofrimento. A figura de seu pai e as verdades que nunca foram ditas estavam prestes a ser reveladas. Mas a que custo? O medo e a dor se entrelaçavam e o futuro da cidade desaparecia no horizonte. Todos olhavam para ela, esperando sua resposta. Havia algo ali que poderia mudar tudo, e enquanto as figuras se moviam ao seu redor, Laura sabia que a escolha que faria seria definitiva. O que viria a seguir? A cidade de Esperança estava prestes a descobrir que sua verdadeira batalha estava apenas começando. A luz emanava da rachadura como um farol, e a praça agora era um campo de batalha entre a verdade e a mentira. Laura sentia o coração disparar, a energia a rodeando. Olhou para sua mãe, que a alertava com um olhar tenso. O peso da revelação estava ali, prestes a se desdobrar, mas um nó se formava em sua garganta. Quem você realmente é? Perguntou Laura, a voz trêmula. A sombra pareceu hesitar, mas sabia que tinha o controle. Você precisa escolher agora, Laura, a luz ou a escuridão, o passado ou o futuro. Dr. Miguel, com o semblante preocupado, insistiu. Laura, não escute. É tudo manipulação. A verdade vem de você, não dessas sombras. Ele parecia angustiado, mas há algo em sua urgência que fazia a pulsação no peito de Laura aumentar. Então, tudo mudou. Uma onda surpreendente de energia atravessou a praça, e a figura de seu pai gesticulou, chamando por ela. Laura, venha! Ela hesitou, mas então um grito rasgou o ar. A mulher que havia aparecido, a manifestação de sua mãe, começou a desvanecer. Não! Mãe! Laura se lançou em direção a ela, o desespero a dominando. Mas assim que estendeu a mão, a sombra interceptou. O frio a envolveu e a ligação com a sua mãe foi cortada de forma brutal. Não pode escapar, a criatura berrou. E naquele instante, a verdade mais devastadora surgiu. Samuel, com os olhos arregalados, gritou: Laura, não se deixe levar, ele não é seu pai. Ele é um impostor! O tempo parou, a praça congelou em um silêncio absoluto e Laura só conseguiu olhar para o menino, atordoada. Um impostor? O que ele queria dizer? Os olhos de seu pai, que até então eram familiares, agora pareciam opacos, como se algo maligno os tivesse invadido. O choque fez seu corpo tremer. Você está mentindo! Laura respondeu confusa. A dúvida começou a corroer suas certezas. Diga a verdade, pai! Gritou, o coração preenchendo-se de uma dor insuportável. Ela olhou para Dr. Miguel, que tinha o olhar de um homem que soubera de algo muito sombrio. Mas Samuel continuou, a voz aflita. A sombra quer tomar seu lugar. A dor que você sente, ele é parte dela, mas não é seu pai. Com um movimento rápido, Laura fez um esforço para absorver tudo. Você está aqui para me devorar? Perguntou ao homem que uma vez acreditou ser seu pai. Ele riu, a voz ecoando como um vento gélido. Eu sou o que você sempre quis. Meus poderes, sua origem. Você está destinada a me seguir. Somos mais poderosos juntos, Laura. Não!
Você nunca foi meu pai! Ela gritou, as palavras como facas. O chão tremeu sob seus pés, a rachadura se ampliando. A luz estava começando a diminuir. E então, algo se quebrou. Um grito ecoou de dentro de Laura. Uma dor antiga a atingiu plenamente. Suas emoções explodiram como o estalar de um foguete. Um eco de antigas promessas e mágoas. Nesse momento, o estalo ressoou. A figura do homem começou a se desvanecer, revelando o verdadeiro rosto por trás das sombras. Era um monstro distorcido, com olhos repletos de raiva e desespero. Você não pode escapar da dor que me trouxe de volta. Ele rugiu e as sombras que o rodeavam começaram a se agitar freneticamente. O ar foi preenchido com uma essência de medo que a todos envolveu. Laura estava em choque. O homem não era seu pai, mas uma entidade que se alimentava de sua dor e de sua história, um parasita de suas emoções. E Samuel, seu olhar agora cheio de esperança, gritou: "Você é mais forte, vamos nos unir." A praça parecia tremer. O futuro se desdobrando em um turbilhão. Laura precisaria decidir entre a luz que ainda restava dela e as trevas que ameaçavam consumir tudo. Ela estava perto do precipício do desconhecido. A escolha à frente dela. Mas o que significaria essa escolha? E o que mais estava escondido atrás de todas essas verdades? A batalha havia apenas começado. Mas a quem Laura realmente poderia confiar? Enquanto a intensidade da batalha se intensificava, a luz e a sombra dançavam ao seu redor. Cada pulsar da energia revelava as verdades que Laura sempre quis esconder. Sua mãe, agora ali, pairava entre o amor e a advertência. Laura, a escolha é sua. Sua voz soava como um eco em sua mente. A sombra, agora visivelmente abalada, olhou para a mãe dela com desprezo. Você não pode detê-la. Você é apenas uma lembrança. Dr. Miguel se aproximou, sua voz tingida de urgência. Laura, confie em sua mãe. Sua força vem de sua fé e amor. Seus olhos estavam fixos nela, e naquele momento, Laura sentiu um nó se desfazendo dentro de seu peito. A correnteza de dor, de mentiras e medos estava prestes a ser quebrada. "Chega!" gritou Laura, com uma determinação que a surpreendeu. "Vocês não vão me controlar mais." Ela sabia que para lidar com a sombra, precisava encarar seu próprio passado. O verdadeiro mal não era o homem de forma distorcida na frente dela, mas a dor não resolvida que a acompanhava. E quando ela olhou dentro dos olhos da criatura, viu pela primeira vez as sombras que sempre a assombraram. "Eu não sou como você." As palavras saíram como um grito estridente. O ser se contorceu, a raiva e a fúria aquecendo. "Você fala de amor? O que é amor se não uma fraqueza?" Laura não hesitou. "Amor é a força que me trouxe aqui. Amor é a luz que pode romper qualquer escuridão." E com isso, a energia dentro dela começou a brilhar. E a luz da sua mãe se intensificou ao seu lado. Num movimento frenético, Laura estendeu as mãos. As sombras, antes tão prováveis de derrotá-la, começaram a recuar, como se a luz de sua fé as repelisse. A criação da dor se desfez. O golpe foi tão forte que a praça tremeu, e o mundo ao seu redor parecia se desmaterializar. "Não!" gritou a sombra, estendendo as mãos em um gesto impotente. "Você não pode me vencer." Mas Laura estava implacável. "Eu não vou ser mais a porta para sua escuridão. Você não me pertence." Com essas palavras, a luz se expandiu e uma onda de calor atravessou a multidão.
fazendo os rostos se iluminarem como se um novo dia estivesse nascendo. A figura da criatura começou a se desfazer, como areia carregada pelo vento. As sombras começaram a se dissipar, e uma brisa suave passou pela praça, como um sopro de alívio. Samuel, agora livre da opressão, olhou para Laura com gratidão. "Você fez isso!" exclamou ele, seu brilho infantil iluminados pelos resquícios da luz que ainda restavam. Laura respirou fundo, o peso do mundo se afastando. Olhou para sua mãe, que sorriu, cheia de amor. "Eu sempre estarei aqui, minha doce Laura. Esta é a verdade que você precisa levar consigo." E assim, em uma explosão de luz, a presença de sua mãe se desapareceu, mas não sem deixar um calor acolhedor em seu coração. O temor que antes dominava a praça havia se transformado em alívio. As pessoas começaram a se mover, sussurros de espanto e alívio preenchendo o ar. Dr. Miguel estava ao seu lado, sem saber se deveria aplaudir ou chorar. "Você é incrível, Laura. Não sabe o quanto. Eu preciso fazer uma jura." Laura interrompeu, com os olhos brilhando com possibilidades. "A cidade precisa de cura. Não só de milagres, mas de verdade e de esperança." E enquanto os murmúrios de crença começavam a ecoar, a luta ainda não havia terminado. Laura sentia uma nova chama queimando dentro de si. Uma energia que pulsava forte. A cidade de esperança precisava ressurgir e reconstruir-se. Mas, ao mesmo tempo, Laura sabia que parte do caminho seria doloroso. Olhou para a praça, agora restaurada, mas não sem vestígios do passado. O que a cidade se tornará? Ela pensou, percebendo que a verdade era uma jornada constante, não um destino. E então, um novo mistério parecia chamar por ela. Os ecos de memórias e a promessa de um futuro a serem desvendados. Seu coração batia forte, não apenas de saudade, mas de expectativa. Agora é a sua vez. Que história será contada na próxima vez? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trarão as respostas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem a mais corações. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem